Seja bem-vindo ao curso Força do Lado Fraco. Eu sou Fábio Fontoura. Durante toda a minha pesquisa em relação ao material que eu iria passar nesse curso, eu cheguei à conclusão de que exercícios, materiais didáticos hoje são de fácil acesso na internet. Se você jogar no Google qualquer tipo de exercício, qualquer tipo de estudo, você vai conseguir achar. Alguns pagos, outros gratuitos, mas é de fácil acesso hoje. Vou estar passando o que eu sei, exatamente os exercícios que eu uso para poder ter segurança na performance do meu instrumento, e por isso a troca de conhecimento, troca de experiências. Vou estar falando um pouco sobre as experiências que eu tive em relação a isso e o quanto isso tem me ajudado. Um fato muito curioso que me fez chegar a essa conclusão de que o mais legal seria uma troca de experiência ou de conhecimentos foi que, parando para refletir, eu lembrei que as melhores aulas que eu tive na vida foram aulas de vida, com professores com a mente super aguçadas, pensando lá na frente e dando atenção e foco ao que realmente precisava dar durante o estudo. E na maioria das vezes eu nem estava numa sala de aula ou fazendo algum curso ou no palco. Na maioria das vezes eu estava num backstage trocando uma ideia ou conversando com algum músico que eu tinha como referência e que eu perguntava, ou então algum amigo nas viagens, na coxia. Na verdade, eu aprendi que onde eu estiver, com quem eu estiver, eu fazer com que aquele dia seja um dia sempre de aprendizado, seja o que for. Então eu estava sempre aprendendo, e por isso eu acho muito mais legal essa ideia de você aprender comigo, eu aprender com o que você tem para me passar, e assim todo mundo cresce junto. E não existe mito aquela ideia de que se você passar seu conhecimento você vai estar criando concorrência. Isso não existe, tira isso da mente. O que faz a gente crescer é a gente compartilhar. Durante essa caminhada também eu tive contato com um experimento muito interessante, que é as 10.000 horas. Não sei se vocês já procuraram ou já ouviram falar. Chegou assim na mídia, em vários blogs, em vários artigos relacionados à música. O experimento foi entre alunos iniciantes, bons e excelentes. E eles constataram que os alunos bons e excelentes tinham uma média, um mínimo de 10.000 horas de práticas do seu instrumento ou do seu estudo em específico. E os iniciantes ainda não tinham chegado a essas 10.000 horas. Então eles chegaram à conclusão de que para ser bom ou excelente você teria que ter essas 10.000 horas de prática. Mas no artigo original do Dr. Anders Ericsson, da Universidade Estadual da Flórida, é um pouco diferente. O termo que ele concluiu e usou foi, na verdade, performance em nível expert, que para isso era sim necessário as 10.000 horas de prática. Mas ele fez essa pesquisa em um campo restrito e ultra competitivo. E lentamente, ao chegar aos ouvidos da mídia e de pessoas sem muita capacidade de interpretar artigos científicos em geral, a transformação aconteceu. O que era? Os experts precisam de 10.000 horas para ser bom naquilo, se transformou em você precisa de 10.000 horas para ser bom em alguma coisa. E isso acabou travando muita gente, porque ele já imaginava, já fazia o cálculo, 10.000 horas para mim vai ser impossível na idade que eu tenho, no tempo que eu tenho. E assim nasceu esse mito. E na verdade o que eu acredito é que a gente precisa estar confortável com nós mesmos. A gente precisa se sentir bem quando enxergar a evolução em nós mesmos, e não necessariamente quando a gente alcança um nível mundial. É por isso que as artes marciais usam o fator de graus, né? Você pega uma faixa, pega outra, e você sabe que você vai demorar uns 5 anos para chegar na preta, mas você vai vendo a evolução e sendo até em troca, recebendo algo em troca em relação àquela evolução que você teve. Porque eu acredito também que seja o mais importante.
O grande desafio para mim é aprender a encarar e observar a própria evolução e chegando a níveis de performance que nos agrade e não necessariamente a juízes de um campeonato mundial, que na música isso não pode existir de forma alguma. Eu até leio aqui, que isso aqui é super importante que eu escrevi, eu não estou conseguindo gravar muita coisa. Dentro disso sim, a gente precisa entender que somos responsáveis pelo primeiro e mais intuitivo elemento da música, que é o ritmo. O nosso estudo, em sua totalidade, se baseia em condicionamento de reflexo. Então a repetição é muito importante sim, o tempo que a gente vai levar repetindo isso é muito importante sim. Por isso a necessidade de um hábito contínuo, a médio e a longo prazo, exercitando nossos músculos, mãos, pés e mente. E entender também que nesse caso a quantidade vira qualidade. Só que sim, a gente precisa entender isso, mas entendendo também que essa evolução, a gente precisa enxergar ela e não se colocar num torneio ou num campeonato com um amigo, com um colega, com outro músico e tal, mas sempre está crescendo e enxergando essa evolução em nós mesmos. Vamos lá, primeiro exercício toque simples, como eu já disse, o nome, ele é o toque mais conhecido, né, no mundo da percussão, dos rudimentos, e ele é simples, mas como eu disse, se você der atenção a ele, ele é muito eficiente. Olha o que a gente vai trabalhar com ele. Vamos estar trabalhando o fortalecimento, resistência, dinâmica, precisão e consciência musical. Cara, é muito eficiente esse exercício se você der atenção devida a ele. Todos, né? Isso na verdade vale para todos os exercícios. Você vai fazer ele com a mão esquerda e com o pé esquerdo. A mão esquerda a gente vai fazer na almofada. Essa primeira etapa a gente vai fazer na almofada, não no pad. E o pé esquerdo você pode fazer no bumbo, se você tiver pedal duplo. Se não tiver, você pode botar seu pé esquerdo no pedal simples também, pode sair porque você só vai estudar ele. Ou estudar no hi-hat mesmo. E eu preciso que você dê atenção e tire esse tempo, vão ser 15 minutos para cada linha. São essa partitura aqui, ó. Cada linha dela tem um acento na primeira semicolcheia, depois tem a linha com acento na segunda e na segunda semicolcheia e assim vai. 15 minutos para cada linha dessas. Mesmo que você esteja estudando algum outro método, outros tipos de estudos, não tem problema, ele não vai interferir em nada e é só você incluir. E também na sequência, quando eu enviar os próximos exercícios, é só você incluir o segundo exercício, o terceiro exercício e assim por diante. Não tirar nenhum deles, continuar fazendo. Que eu garanto que o resultado vai ser muito bacana. Você vai sentir uma diferença muito grande e na segurança, na consciência musical, nos grooves que você já fazia. Você vai notar uma diferença. Isso aconteceu comigo e é por isso que eu estou fazendo e compartilhando isso com vocês. Vocês vão sair um pouquinho da zona de conforto porque você vai estar fortalecendo, trabalhando o seu lado mais fraco. Isso pode incomodar, mas eu peço que vocês não parem e não desistam. Vamos lá para o exercício. É simples, como eu já disse, né? Você vai fazer essa linha acentuando a primeira semicolcheia, depois 15 minutos com a linha acentuando a segunda semicolcheia, depois mais 15 acentuando a terceira semicolcheia, depois mais 15 acentuando a quarta semicolcheia. Ok? Tanto com a mão esquerda na almofada nessa primeira etapa, depois com o pé também esquerdo, ou no bumbo ou no hi-hat. Beleza? Acentuando a segunda semicolcheia agora. Agora acentuando a terceira semicolcheia. Agora a última linha acentuando a quarta semicolcheia. 15 minutos para cada um desses que eu passei aqui. É isso, galera. Você vai pegar 15 minutos, vai fazer isso para cada linha. Eu fiz aqui rapidinho, só pra gente não ficar muito tempo aqui no vídeo.
E para vocês entenderem o exercício, fazer isso com o pé esquerdo também, ou no hi-hat, ou no bumbo, no pedal duplo, se você tiver. Ou se não tiver, passa o pé esquerdo para o pedal simples e trabalha ele. E não precisa, como a gente vai estudar só ele, você pode fazer isso. E é isso, na sequência eu venho com o segundo exercício, mas vamos manter o foco nesse primeiro aí. E vamos pra dentro. Como eu já disse, eu só estou passando isso porque eu obtive bons resultados com isso. E compartilhando isso com vocês, acreditando que vai somar e agregar na vida de vocês também, nos estudos de vocês. Valeu? Até mais, galera. Valeu, abraço.